Eu não sei se você quiser fazer um resuminho, né? É uma pena. A gente pode deixar por aí. Bom, pessoal, então, uma retomada breve. Nós passamos por racismo à brasileira, o jeitinho próprio do brasileiro ser racista, que é diferente dos outros países, que não quer dizer nem pior nem melhor, é diferente, é violento e prejudica e traz desvantagens para o país e para um grupo especial. Nós temos também os racismos sistêmicos, ou seja, em vez de falar de racismo estrutural, estamos propondo falar de racismo sistêmico. Ele é vivo, ele se atualiza, ele se camufla, dependendo das novas regras, normas sociais, ele se transforma para garantir a sua manutenção e continuar vivendo. Assim, as ações e projetos antirracistas precisam também ser permanentes, contínuos, vivos, e tentar manter a sua força na mesma dimensão, no mesmo significado. Certo? E nós temos racismo à brasileira, racismo sistêmico, qualquer outro conceito. Racismo estrutural, que nós sabemos que foi um avanço de conceito muito importante, mas estruturas não são fixas, não são engessadas. Precisamos ir além delas devido à sua dinamicidade. E agora entramos, então, no debate, na reflexão sobre a trajetória dos alunos negros, repetindo essas experiências. Elas são, sim, dolorosas, mas que bom que elas estão aqui com a gente agora para que possamos acolher, aprender com elas, entrar de encontro e, dentro da nossa área de atuação, impedir que essas histórias permaneçam. Então, por mais difícil que seja escutar essas histórias ou ler sobre elas, que bom que chegaram até nós. Que bom que agora podemos aprender com elas e buscar mudanças. Então, vamos lá sobre as trajetórias. Essas trajetórias são todas da educação básica. Eu sei que a educação básica muda de nome dependendo do governo, então nós temos ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, que agora são anos iniciais, anos finais, por isso que eu deixei um slide para a gente lembrar que agora a educação infantil de 0 a 3 é só creche. De 4 a 5, a partir dos 4 agora é obrigatório, pré-escola. Fundamental, anos iniciais, 1º ao 5º ano, anos finais do 6º ao 9º. Ensino médio, 1º ao 3º ano. Certo? Então, essa é a nossa estrutura de educação básica. Então, gente, olha que importante. A Unicef é muito, muito importante, Fundo das Nações Unidas da Primeira Infância, para quem atua com crianças. Então, quem aqui dentro dessa sala pretende atuar com crianças, precisa, com uma certa frequência, acessar Unicef Brasil. Escrevendo essas palavras-chave, Unicef Brasil, vocês já encontram o site. Lá tem relatórios anuais, alguns a cada 3, 4 anos, contando como estão as infâncias brasileiras, tá? Então, a Unicef é muito importante de ser acessada, atualizada, é um organismo sério, e eles juntam fundos para questões de emergência, certo? Então, a discriminação racial é uma das principais barreiras que os jovens brasileiros enfrentam para ter garantido seu direito à educação. Ou seja, a Unicef, através dos seus relatórios, a cada 2 anos ela publica um relatório sobre as crianças e educação, e ela já vem denunciando há alguns anos que as crianças e os adolescentes negros têm menor acesso à educação em comparação com o grupo de crianças e adolescentes brancos, tá? E nós vimos na pandemia, através de alguns relatórios, que as meninas negras, em especial, era o grupo que menos conseguiu estudar durante os anos de pandemia. Então, quem mais conseguiu acesso à educação foram os meninos brancos, em segundo lugar, as meninas brancas, em terceiro lugar, os meninos negros, em quarto lugar, as meninas negras. Tá? Então, são dados alarmantes e que nós precisamos entender o porquê que esses dados chegaram até aqui. Do total de excluídos, a maioria, então, é negra ou parda, tá? Nós precisamos saber disso, porque acontece desde as creches até o ensino médio com um número grande de evasão escolar. Evasão escolar é um dado que a gente precisa se preocupar muito, porque sabemos há muito tempo que o Brasil é aí recordista em evasão escolar, principalmente no ensino médio, continuamos não conseguindo trabalhar, entender, compreender. Então, precisamos de mais pessoas atentas à evasão escolar para entendermos o fenômeno e combater o que está dando errado. Bom, a educação brasileira, a diferença entre a média de anos de estudos da população negra e a média de anos de estudo da população branca, que se somam às mais altas taxas de repetência e abandono entre jovens negros, parece evidenciar que a discriminação racial
interfere de forma significativa no rendimento escolar dos alunos do ensino fundamental e médio. Então, faltas, dificuldades de aprendizagem, evasão, acontece mais com a população negra. Por quê? Nós precisamos entender. Então, hoje nós vamos conhecer diversos estudos empíricos e de diferentes regiões do Brasil. Ou seja, quando eu quero saber um dado, quando eu quero entender o porquê que algo acontece, eu preciso buscar, por exemplo, um artigo, uma dissertação em São Paulo, uma do Rio, uma na Bahia. Eu preciso tentar andar por esse Brasil todo para poder entender aqueles fenômenos que são semelhantes. Então, de ponta a ponta do Brasil acontece evasão escolar. Tem alguma coisa semelhante para a escola brasileira, para a escola que está lá no Rio Grande do Sul? O que tem de semelhante? Vamos entender, tá? Então, assim a gente consegue fazer um levantamento legal de dados, percebendo se os fenômenos se repetem. E foi o que eu fiz aqui. Então, eu trouxe pesquisas de diferentes locais. Então, aqui eu já vou começar a mostrar alguns resultados dessa pesquisa que eu fiz para o nosso encontro. Primeiro, desde a educação infantil, um tratamento diferenciado entre crianças brancas e não brancas, com maior prejuízo para o segundo grupo, crianças não brancas. Como receber com menor frequência elogios, incentivos para realizar atividades pedagógicas e ainda menor interferência por parte dos adultos quando essas crianças precisavam que algum adulto interferisse no conflito. Então, quando elas estavam sendo xingadas, quando elas apanhavam de outras crianças, a interferência era menor quando se tratava de uma criança negra vítima, tá? E assim, gente, quando eu falo de menor incentivo, o que as pesquisas mostram é que, por exemplo, toda vez que uma criança branca e uma criança negra se dirige ao professor para mostrar uma atividade, a expressão facial do professor é diferente, o tom de voz é diferente, a maneira de elogiar é diferente, tá? Com maior prejuízo para as crianças negras. Então, a gente percebe isso desde a educação infantil. Educação infantil, que idade que eu me referia? Criança de 2, 3, 4, 5 anos. Desde muito novas, elas têm um tratamento diferenciado. Isso é o que as pesquisas de educação infantil e racismos demonstram para nós, tá? Em diferentes escolas do Brasil. Seguimos. Bom, no ensino fundamental, o que acontece nos anos iniciais, a partir do primeiro ano até o quinto ano? Lembrando, gente, que os anos iniciais do fundamental têm uma expectativa social muito grande. São os anos da alfabetização, as bases operacionais da matemática, os primeiros contatos com o conteúdo mais científico. Então, tem uma expectativa muito forte para a criança. As crianças já entram em um período de estresse, de cobrança, porque elas começam entre aspas, a escola de verdade, né? Já que antes é considerado pré-escola, apesar de ser muito importante, a expectativa social recai principalmente a partir do primeiro, segundo aninho, por conta da alfabetização. Então, nesse período do ensino fundamental, anos iniciais, as crianças verbalizam com clareza que percebe quem são as crianças mais excluídas ou excluídas da escola. Crianças já nascem também acopladas com a antena de Chapolin, elas sabem a resposta de tudo. Nós só precisamos saber perguntar. Mas elas sabem dizer quais são os amigos que têm mais amigos ou menos amigos. E elas já falam com 6, 7, 8 anos que as crianças negras da sua turma ou da escola têm menos amigos do que o restante. Elas já têm essa percepção. Então, já surgem também, desse momento, crianças negras dizendo que gostariam de ser brancas. E não é porque elas estão discriminando o seu grupo racial. Nessa época da vida, elas só querem resolver um problema delas, que seria, eu venho para a escola, na hora do intervalo eu quero ir para o parquinho, eu quero brincar. Eu quero participar de todas as atividades que a escola tem para me oferecer. É mais fácil ser branca? Então, se eu pudesse, eu seria. Entende que aqui ela não está fazendo uma discriminação, ela está tentando resolver um problema concreto. Tá? Mas a gente já percebe, desde o ensino fundamental, essas crianças já cansadas, esgotadas da exclusão. Acho que parou de gravar. Escutei um barulho também. Agora está atento. Não sei o que está acontecendo. Pronto. Ótimo. Não, né? Então vamos Desculpa. lá. Tranquilo, eu também escutei um puk. Então, pessoal, nós vemos as crianças desde muito cedo na educação infantil recebendo tratamento diferente e no ensino fundamental já sendo capaz de verbalizar sobre isso. Então, as crianças estão fazendo o quê? Denunciando. Tá? Por isso que nós também falamos que é errado a expressão de dar voz às crianças. Elas já têm voz. Nós temos é que dar escuta para os adultos. Porque elas já falam, elas já denunciam.
elas já mostram resistência. Nós que muitas vezes não escutamos. Então, não precisamos dar voz às crianças. Elas já estão dizendo. Agora, o adulto está precisando refinar sua capacidade de escutar, com certeza. Seguimos, então? E nos anos finais, do 6º ao 9º, observa-se o aumento dos conflitos raciais, com deboches, apelidos pejorativos e a justificativa de que as verbalizações racistas são brincadeiras. Então, aqui nós temos um aumento considerável, significativo, do bullying escolar com palavras mais pesadas, com palavras que trazem a violência moral, a violência simbólica, além da física e da psicológica, que acontece desde sempre, mas agora a gente tem esse aumento da violência moral, aquela que deprecia, aquela que humilha, tá? Então, do ensino infantil ao ensino médio, observa-se omissão de interferência por parte da comunidade escolar. Gente, isso foi gritante. Da educação infantil ao ensino médio, nós vemos funcionários, professores, equipe gestora, com ações de omissão. Por que ações de omissão? Porque quando eu decido não fazer, eu também pratico uma ação, já que ela também tem consequências. Então, as ações de omissão são não fazer nada a respeito para resolver aquele problema, aquela situação, tá? É fingir que não aconteceu ou minimizar. Ah, deixa pra lá, não foi isso que ele quis dizer, vocês não aceitam mais brincadeira, tudo vira um problema. Então, assim, essas ações de omissão nós vimos desde a educação infantil até o ensino médio, tá? Então, nós também vimos que projetos antirracistas e o ensino para a educação das relações étnico-raciais não estão presentes na maior parte das escolas brasileiras. Então, não há uma continuidade de ações antirracistas no interior da escola. Estou falando de todas? Não, temos muitas escolas premiadas. Mas quando eu falo a nível Brasil, é tão pouquinho que a gente fala quase todas, tá bom? Bom, no ensino médio, gente, eleva-se significativamente a evasão escolar dos alunos negros. Por quê? O que nós temos aqui? Uma dificuldade de aprendizagem já acumulada. Por quê? Ele não quer ir na escola, então acaba faltando. Quando vai na escola não tem instrução, ajuda, auxílio do professor. Então, as dúvidas que uma criança e um adolescente branca vai tirando, ele não consegue tirar, tá? E nós temos aqui também, além do menor apoio pedagógico recebido, diversas violências que lhes são impostas. Então, quando chega no ensino médio, que já está esgotado e que os pais já não obrigam mais, porque nós já estamos falando de uma pessoa que tem idade, que tem argumento, que tem uma força identitária, ela já decide que não quer ir mais, tá? Ou às vezes nem tem mesmo apoio familiar para ir para a escola. E agora no ensino médio já não tem uma pressão da assistência social também, né? As coisas ficam diferentes comparadas às denúncias da infância. Adolescentes já não têm a mesma quantidade de denúncias quando largam a escola comparado à criança, tá? Que é mais gritante, chama mais atenção e a gente corre mais rápido para denunciar. Então, a evasão escolar é muito grande, especialmente desse grupo. Mas quando a gente fala de evasão, é dizer que eles desistiram da escola. E não é justo, eles foram expulsos. Nós expulsamos a população negra da escola. Nós fazemos com que elas tenham esse alto número de evasão. Não foi uma escolha, nunca foi, tá? Seguimos? Bom, gente, hoje eu vou dar maior atenção ao ensino médio, porque o ensino médio ele é muito especial. Ele é onde nós temos um impacto muito grande em relação à nossa trajetória de vida. Então, é importante lembrar que o ensino médio está muito além do conteúdo pedagógico. O ensino médio envolve tomada de decisões. O ensino médio envolve decisões sobre o início da vida adulta. Alguns já começam a trabalhar, ou já estavam até trabalhando, né? Mas uma grande maioria começa a trabalhar quando pensa a nível nacional. Nós temos aí os alunos pensando, será que eu vou direto para o mercado de trabalho? Será que eu vou para a graduação? Será que eu vou fazer um curso técnico? Será que eu vou esperar mais um pouco? Então, é um momento que vem muitas questões identitárias. Então, empregabilidade, não precisar mais dividir seu tempo com os estudos. Para quem já trabalha, finalmente me livrei da escola, agora eu posso trabalhar em tempo integral e ajudar no meu sustento. Ou relacionamentos amorosos. Alguns já estão pensando em ficar fixamente com uma pessoa, sair de casa, morar junto. Família influencia no sair ou ficar em casa e formação da identidade. Então, assim, gente, a identidade ela é formada desde sempre. Tem alguns estudos
que já comprovam que desde os 2 aninhos de idade, nós já estamos fomentando e desenvolvendo a nossa identidade. Então, ele é muito precoce. Mas, assim, na adolescência, ela ganha um novo engajamento. Ela é diferente. Porque ali você começa a tomar decisões cada vez mais de maneira solitária. E você precisa decidir que caminho seguir. Então, a identidade, ela ganha uma nova força. E ali começam decisões no início da sua vida adulta. Então, o ensino médio ele é muito especial. E a gente precisa pensar que esse aluno de ensino médio, ele já tem muitos anos de experiências negativas na escola. Ele já sofreu violência de diversas formas. E agora ele precisa tomar novas decisões. Essas violências influenciaram nas decisões futuras? Essas violências estão influenciando nas decisões presentes? É o que nós vamos tentar responder hoje nesse encontro. Então, gente, o que nós temos no ensino médio? Um grande encontro. Histórias, vivências, experiências e a formação da identidade. Então, nós temos um grande encontro da perspectiva futura, o que eu vou fazer daqui para frente, e os primeiros passos da vida adulta acumulado com tudo que esse adolescente já viveu, que está na memória dele, na subjetividade dele, na formação da pessoa humana. Então, gente, essa é a grande questão. Como as trajetórias escolares influenciam nas decisões dos alunos que cotidianamente foram discriminados e excluídos? Para tornar essa questão mais concreta, pensem, por exemplo, vocês no ensino médio, se teve uma palavra de um professor que influenciou, se alguma oportunidade que apareceu influenciou na decisão de vocês, se vocês tiveram um primeiro emprego que influenciou depois na escolha de uma profissão. Então, o que aconteceu nesse período da vida de vocês para que hoje vocês estivessem aqui, tá? Então, nós sempre lembramos da escola quando pensamos no início da vida adulta, porque passaram por algumas influências que são inevitáveis. Então, gente, esse material eu deixei aqui para quem quiser dar continuidade nos estudos, quem for fazer pesquisa na área, são textos muito importantes e são os textos que eu usei para o material a seguir, tá? Então, gente, o primeiro estudo que eu vou apresentar para vocês, do pesquisador Jesus, ele é referente a 53 jovens com idade entre 15 e 17 anos. Eles foram entrevistados na cidade de São Paulo mesmo. Então, olha só, ele entrevistou muita gente. Então, foram 43 entrevistas em grupo e 10 entrevistas individuais, modalidades diferentes de coleta de dados. Eu posso usar em grupo ou individual. Ele mesclou as duas coletas. Sobre as entrevistas individuais, elas foram feitas com jovens auto-identificados negros. E o objetivo do pesquisador era discutir sobre as barreiras para a continuidade das trajetórias escolares. Então, ele queria enxergar essas barreiras que atrapalharam numa trajetória, numa linha contínua de desenvolvimento e evolução. Bom, gente, agora começam os diálogos das pessoas entrevistadas, tá? Que é o momento que eu falo para vocês que pode dar uma sensação mais em conta. O diálogo reproduzido abaixo, travado com Carlos, um jovem autodeclarado preto, de 16 anos, evadido da escola, e que na ocasião da entrevista trabalhava como vendedor de balas na rua de São Paulo. Ilustra adequadamente algumas das articulações existentes entre zoações estigmatizadoras e o próprio jovem chamou de desânimo com a escola. Então, nós vamos começar com pessoas que já evadiram da escola e que estão em idade escolar. Poderiam estar estudando, mas nós temos aí um exemplo para entender o que aconteceu. Então, o mediador, o pesquisador, fez a seguinte pergunta: pensando na sua época da escola, qual o seu nível de entusiasmo para frequentar a escola? Carlos respondeu: eu ia para a escola todo dia. Tipo, eu acordava e ia para a escola. E na escola chegava lá, pegava o caderno, colocava na mesa, sentava no fundo e não fazia nada e pronto. Chegava na hora da educação física, jogava bola e subia. Aí foi nesse tempo que o professor chamou meu pai lá e o meu pai falou. Foi o primeiro dia que eu apanhei do meu pai. Depois disso, acabou. Começou as faltas. Eu comecei a faltar e acabei repetindo de ano. E aí, no último ano, eu repeti 1 ano e depois 2 anos. E aí eu saí. Tá? Então, as violências expulsaram o Carlos da escola. Pode seguir. Mas em função dessa provocação que os meninos faziam, Carlos respondeu: também, né? Porque eu sofria muito bullying.
Porque, tipo, a pessoa quando me via, me zoava. E chegava na sala, as pessoas ficavam me zoando. Eu estava fazendo a lição, sentado. Então, eu pegava e ficava quieto. E aí, eu pegava amizade. Se continuava, eu falava, eu vou bater, professor, eu vou bater nele se continuar, eu vou bater nele. E ele não falava nada e ele continuava. Ela não falava nada. Eu levantava e batia nele. E aí, ela me colocava para fora e dava bronca. Então, assim, a gente vê que, além de ter uma omissão, de intervir, de ir contra uma discriminação racial, ele era duplamente punido. Porque, então, ele tentava buscar caminhos para se defender, para não continuar dentro daquela situação, e era punido também. Tá? Então, assim, o que nós temos aqui? A relação entre desmotivação, desânimo e a decisão de evadir a escola e as violências cotidianamente impostas. Eu não fujo dos estudos, eu fujo da violência. Eu não estou desanimado porque eu não gosto de estudar. Eu não gosto de sofrer violência. Essa leitura que a gente precisa começar a fazer quando os jovens falam que a escola é desinteressante, que eles não querem estudar, que é muito chato, é muito difícil. Nem sempre eles estão falando de português, matemática e ciências. A violência, além das humilhações diárias e do prejuízo à autoestima e à autoimagem dos alunos, empurra para a desistência do direito de permanência e continuidade à educação escolar. Então, é tirado o direito de permanecer, de acessar e ter também o seu certificado, o seu diploma. Bom, agora a terceira entrevistada, porque aqui são várias entrevistas, tá, gente? Eu trouxe aquelas que fariam mais sentido hoje. A Lidiane, ela é autodeclarada parda e, em razão de sua gravidez, evadiu da escola. Ela revela um tipo de discriminação cotidiana que mistura dimensões de raça e de gênero, além de reforçar os estereótipos raciais e sexuais associados às mulheres negras. As escolas ainda não dão atenção às mulheres e muito menos às mulheres negras. Esse seria um grande ponto que nós ainda não encontramos projetos e ações antirracistas dentro da educação. Mediador. Você já vivenciou, já percebeu algum tipo de discriminação no ambiente escolar? Ela respondeu, sim, já presenciei muita discriminação das meninas. Os meninos tinham mais preconceito das meninas, chamavam as meninas de cabelo duro, aquilo e aquele outro. Já vi discriminação com menina de cor. Chamavam ela de vários nomes, de macaco. Vai, sua preta. Eu nunca sofri isso, mas eu já vi discriminação, bullying, eu também já vi bastante. A menina era zoada pra caramba na escola. Ela chegava a chorar. Tinha vez, eu já vi muito isso. E como era a sua relação em relação aos professores nessa situação? Era sempre a mesma coisa para mim. Nessa parte aí não adiantava muito, porque era sempre a mesma coisa. Chamava o pai da menina e o pai da menina que estava zoando. Não adiantava de nada, porque o pai ainda brigava com a menina. Olhava para a menina e dizia, o meu pai brigou comigo por causa de você. Amanhã você vai ver, vai ser pior. Não adiantava muita coisa, portanto, sempre continua. Isso daí sempre teve. Acredito que nas escolas até hoje tem. Então, gente, nós temos que estar atentos às duplas violências, às intersecções entre mulher e negra, à omissão de intervenções por parte de educadores e da equipe escolar. Não adianta chamar os pais se você não tiver um projeto dentro da escola. Quando você chama os pais e pronto, é como se você dissesse educação dentro de casa e eles que resolvam em casa, né? Mas, na verdade, a escola não pode ser irresponsável dessa forma. É dentro da escola que ocorre a educação das relações étnico-sociais. A escola é responsável. Então, não é chamar os pais e pronto. Eu registrei, os pais assinaram, fizemos a nossa parte. Bom, temos também a desproteção e a insegurança do ambiente escolar. Ameaça a segurança física, emocional e moral. Quem quer ir para uma escola insegura? Quem quer ir para uma escola com medo? Como que aprende com medo? Como que aprende tendo que se desfiar das agressões físicas, morais, psicológicas e simbólicas? Não aprende. Cumplicidade em relação aos ideais racistas. Todo silêncio é cúmplice. Toda vez que não há intervenção, há uma cumplicidade. Quando eu sou cúmplice, eu estou reforçando, concordando com uma supremacia branca, com os racismos e as violências. Temos, por fim, a próxima entrevistada, que foi a Maria. Maria, autodeclarada preta e também evadida da escola. Essa jovem, que apesar de se ressentir dos xingamentos racistas dirigidos a ela por outros colegas,
ela também admitiu no decorrer da entrevista que ela também ofende, que ela também busca mecanismos para se proteger. Tá? Então essa já aqui é só para descrever como é a Maria, como é a personalidade dela, como ela lidou no seu período de escola. E você já vivenciou, já foi vítima de uma situação de discriminação? Várias. Pelo fato de ser negra, várias pessoas julgam muito pela cor. Eu vejo muito isso. Porque tem pessoas que chegam em você e brincam. Ah, sua negra. Mas você vê que a pessoa, pelo fato do olhar, do fato dela se expressar, você vê que a pessoa não está brincando. É aqui, gente, que eu conversei com vocês sobre o racismo brasileiro, sobre a sutileza. A expressão, o jeito de olhar, o tom de voz pode dizer muito mais do que dizer explicitamente alguma coisa. Nem sempre os brasileiros usam a linguagem explícita. Às vezes é muito mais implícita. Como, por exemplo, você chegar na sala de aula, você convida uma pessoa e não convida outra. Quando você vira as costas para um, mas não vira as costas para outro. Guarda lugar no intervalo para um, mas não guarda para os outros. Então, nem sempre é dito de maneira explícita. Esse aqui está um exemplo perfeito do jeitinho brasileiro e do racismo brasileiro. Então, vamos lá. E como você lidava com isso, ao mesmo tempo de ser vítima e ser autora? Ela. Então, até hoje eu lido com o fato assim. Eu não sei como explicar assim como eu me sinto. Vou ser sincera. Às vezes fico muito chateado pelo fato de eu ser negra. Não tenho preconceito com a minha cor, mas pelo fato de eu ser negra, as pessoas pensam: você nunca vai ser ninguém. Essa é a realidade. As pessoas, por você ser negra, pensam assim: ela é negra, ela é favelada, e só o que o negro tem é favelada, não vai ser ninguém, ou vai ser ladrão, ou vai ser noia. É só isso. Então isso chateia muito, porque pelo fato de eu ser negra, não diz que eu sou favelada e que você é ladrona, ou que você é isso ou aquilo. Porque tem muita gente que é branca e só Deus sabe como é. Então isso magoa muito de verdade. Então, gente, esse relato também é bem importante para trazer os estigmas, os estereótipos, as discriminações que, ao te olhar, já tem uma decisão, já tem um julgamento. E a partir disso, já impossibilita o acesso e a permanência em instituições sociais. Então, nós temos que pensar novamente no racismo brasileiro, a forma principal como brincadeira, discursos, palavras, expressões, gestualidades que demonstram cotidianamente que a população negra não pertence à raça brasileira, justificando a inferioridade e outros estigmas que inferiorizam. Então, temos que ter muita atenção nisso, o que as brincadeiras estão fazendo. Nunca é só uma brincadeira, ela tem uma intenção, ela tem um objetivo, o objetivo é demarcar inferioridade e superioridade. Estratégias de supremacia branca e dominação opressora, violência, e que se apresenta de forma naturalizada, tendo em vista a estratégia de não haver reconhecimento que as brincadeiras são racistas, mas normais e esperados nos relacionamentos entre jovens e maturos. Então, muitas vezes a escola considera assim: falta maturidade, ele ainda não sabe, ele ainda não aprendeu. Então, muitas vezes, desde a educação infantil ao ensino médio, o discurso é o mesmo: é coisa da idade, depois passa. Tá? Então, muitas vezes usamos desse mecanismo para não ter que atuar. Então, gente, nos 3 casos, Carlos, Lidiane e Maria, o que nós vemos em comum? As trajetórias de vida foram prejudicadas e abruptamente interrompidas, mesmo que não fisicamente, por causa dos racismos cotidianos no interior da escola. Essas pessoas não quiseram permanecer na escola. A evasão escolar e as memórias negativas da educação informal podem influenciar na decisão de não retomar os estudos e, como consequência, a maior dificuldade de mercado de trabalho. Pensa, será que o Carlos, a Lidiane e a Maria querem voltar para a escola para terminar os estudos? A lembrança que eles têm é terrível, é de um lugar que eles não pertencem e que serão violentados, é inseguro, ameaça a integridade física, emocional, moral. Será que eles vão querer voltar para a escola? Mesmo se eles forem instruídos a voltar? Mesmo se eles passarem por vocês por uma entrevista e nessa entrevista vocês explicarem que é importante terminar o ensino médio? Será que para eles é importante mesmo quando a gente pensa na violência sofrida? Então, nós temos que questionar se seria só voltar para a escola para terminar os estudos. Nós temos que pensar também na dificuldade encontrada no mercado de trabalho, maior probabilidade de permanecer em trabalhos informais.
com humilhação física, moral, simbólica e psicológica. Gente, trabalho informal, ele tem um risco muito maior, como vocês vêm estudando, de ter violências. Não tem registro do que está acontecendo. Né? Então, assim, trabalho informal, os bicos são muito perigosos, arriscam a vida. Muitas vezes você não tem proteção para usar certos elementos tóxicos, certos produtos, quantidade de peso que você carrega por dia, ou seja, os trabalhos informais muitas vezes pedem para fazer aquilo que o trabalhador registrado teria tempo de descanso, não pegaria aquela carga, usaria material de proteção, que são os EPIs. O trabalho informal não tem nada disso, é um risco muito grave à saúde. Mas, seu ensino médio, nós sabemos a dificuldade de ter um trabalho formal, fora o pagamento insuficiente para o autossustento. Se você não se sustenta, quem dirá a sua família? Né? Então, nós temos que pensar que tudo isso aconteceu quando? Desde a educação infantil. Olha como o nosso problema aconteceu há muitos anos. E, então, assim, não é só voltar para a escola e voltar a estudar, tá? Então, a gente vê que a situação é complicada quando essa pessoa está no trabalho informal, está correndo risco de vida, não está conseguindo seu sustento, mas pensar em voltar para a escola aterroriza. E agora vocês estão entendendo mais o porquê. Então, gente, aprimorando a discussão. Ao se silenciarem acerca de discriminações raciais, de gênero e de sexualidade, as instituições escolares também contribuem para a perpetuação das desigualdades intra- e extraescolar. Não é só na escola, ela prejudica a trajetória de vida, esse início da vida adulta, incidindo, mesmo que silenciosamente, na produção de destinos educacionais e ocupacionais desiguais. Então, a escola influencia no futuro, sim, e influencia aqui o prejuízo dentro do mercado de trabalho. Não é só acabou a escola, agora é outra vida. Ela carrega isso na vida do sujeito. Porque nós temos muitas pessoas que até foram para a faculdade, mas com muito medo, muito insegura e querendo que acabasse logo e nem aproveitou o processo. E nós estamos cada vez entendendo mais o porquê. Aqui tem a sugestão de um livro, você conhece aquela, A Piada, o Riso e o Racismo à Brasileira, é do meu professor orientador, Dagoberto José Fonseca. Esse livro ele vai explicar de maneira mais profunda como acontece o deboche, a risada, o humor, as brincadeiras racistas, tá? Para a gente poder começar a entender mais algumas piadas, alguns humoristas, começar a entender alguns memes da internet. Eu acho que esse livro é muito interessante, principalmente por causa da linguagem virtual. Então, eu sugiro para vocês, como ele é professor da Unesp, deve ter em alguma das bibliotecas da Unesp, e aí vocês conseguem trazer para cá pelo sistema, tá? Então, ninguém precisa correr e comprar, a gente pede no nosso sistema. Bom, o Brasil e aqui já é uma fala do livro dele. O Brasil é conhecido como o país do jeitinho, onde se encontram os meios para quase tudo, inclusive para lidar com os preconceitos velados, somente revelados em públicos em situações limites. Então, aquilo que nós vemos na mídia de ataques raciais mais diretos é quando chega numa situação limite. Não quer dizer que não aconteça em outros momentos, porque a mídia, que é muito danada, às vezes ela passa a entender que de vez em quando acontece. De vez em quando acontece um caso porque o cara era doente, o cara era racista e só ele deve pagar o preço. Então, a gente usa esses casos limites para divulgar a ideia que no Brasil só tem racismo de vez em quando. E não quer ver lado sistêmico, tá? Então, nós temos que ter cuidado quando esses casos caem na mídia e a leitura que a mídia faz. Então, olhos de escuta bem ativa. Próxima frase do livro. Um jeitinho sutil, mas não menos violento e perverso. É o de expressar o preconceito em relação aos negros por meio da irreverência das piadas. Enfim, do humor. Mas nós éramos amigos. Você sabe que eu não falaria isso de você, só falei assim porque nós somos muito amigos, você sabe como eu sou. Né? Então, nós vemos muito isso, em nome da amizade. Porém, o jeitinho não pode ser compreendido como simples folclore, sobrevivência cultural ou costume inocente que desaparecerá com o desenvolvimento cultural, político e econômico. Então, gente, o humor ele precisa ser entendido como parte do nosso modus operandi. É a nossa maneira de produzir racismo. Ele está influenciando na maneira como nos relacionamos uns com os outros. Ele faz parte das relações étnico-raciais. O humor, o deboche, o jeitinho brasileiro não é da nossa cultura, não é porque somos alegres, eternos, bobos, inocentes.
ela tem um objetivo, ela tem uma meta, geralmente relacionada ao poder e à exclusão. Vamos para o segundo estudo, vamos respirar, vamos retomar, começar de novo e conhecer uma outra história. Diferente da pesquisa anterior, Cirqueira se aproximou de mulheres negras universitárias. Então, olha só, elas já estavam na universidade. No primeiro estudo, nós falamos daquelas pessoas que evadiram. No segundo estudo, nós estamos falando das pessoas que ainda estão na universidade. Então, vamos lá. Então, assim, essas terminaram o ensino médio, foram para a faculdade. Então, nós temos a realização de entrevista com alunas da Universidade Federal de Goiás. O investigador, ele investigou como foi a experiência na educação básica e a entrada no ensino superior. Então, ele traz 2 pontos, como foi seus 3 anos no ensino médio e como foi no momento que você entrou na universidade. Ele para aí, ele não investiga a universidade e como são as relações étnico-raciais lá dentro, tá? Os cursos que as participantes enfrentaram eram diversos, olha só, biblioteconomia, artes visuais, ciências sociais, educação musical, pedagogia, economia, nutrição, medicina e jornalismo. Então, ele pegou pessoas de diferentes cursos. Nós podemos fazer isso na pesquisa também, pesquisar um único lugar, mas pegar pessoas de interesses diferentes para poder também investigar qual é o fenômeno em comum. Igual eu disse para vocês, de investigar diferentes partes do Brasil, eu também posso usar essa estratégia. É um único lugar, mas eu pego pessoas de interesses diferentes, como estar matriculadas em cursos diferentes para ver se tem algo em comum, ou misturar pessoas que eram de escola pública e privada para também ver o que tem em comum, tá? Então, nem sempre a gente precisa andar o Brasil todo. A gente pode ir para o mesmo lugar e tentar buscar variáveis. Então, aqui, gente, a escola foi, na maior parte dos relatos, descrita como um lugar hostil, havendo a necessidade de proteger a si mesmo com frequência. Disso vocês já sabem que acontece. As alunas demonstraram perceber como a atuação dos racismos influenciaram sua trajetória de vida, ao ponto de interferir em escolhas e projetos. Então, ao chegar no 3º ano do ensino médio, que é feito aquele balanço, para onde eu vou agora, os racismos influenciaram nessa decisão. Vamos ver como. A opção do curso, muitos estudos dizem que muitas pessoas negras escolhem cursos mais fáceis de passar porque não foram incentivadas pelos seus professores a estudarem. Então, muitas vezes, elas desacreditam nelas e acabam escolhendo o curso mais fácil, apenas porque faltou um apoio externo, um apoio pedagógico de verdade para o desenvolvimento humano. A opção da universidade, em que participará do processo seletivo, então, muitas vezes escolhe a faculdade que é mais fácil de acessar, que é mais fácil por conta do emprego, por conta da família. Nós encontramos mais essa preocupação com deslocamento em famílias negras do que em famílias brancas, tá? Então, assim, por vários motivos, por toda uma trajetória brasileira, os adolescentes brancos são muito incentivados a irem para a universidade, ao ponto dos pais reorganizarem a sua vida financeira para mantê-los na faculdade. Como isso não acontece com os jovens negros brasileiros, eles precisam escolher a faculdade de acordo com o deslocamento, de acordo com o trabalho, de acordo com a possibilidade do ir e vir, diminuindo as chances de não conseguir ir para a aula. A idade que fará o processo seletivo, então nós vemos que em dados nacionais, nós temos pessoas brancas entrando na faculdade com 18, pessoas negras entrando bem mais velha, porque tiveram que trabalhar, precisaram se reorganizar, precisaram ir atrás de se estabelecer um primeiro emprego formal. Então, a idade em que participa do processo seletivo tem diferenças, tá? Então, quando entrará na universidade, acaba sendo um dilema ainda maior para mulheres negras. Então, de novo, a gente pensa naquela estratificação, né? Homens brancos, 18 anos na faculdade. Em seguida, meninas brancas com 18 anos na faculdade. E a realidade começa a mudar a partir de homens brancos, de homens negros, um prejuízo ainda maior para mulheres negras, que têm mais ainda dificuldade, já que é esperado que ela já comece a trabalhar, que ela já comece a cuidar de algum familiar ou ter a sua própria família, e, por fim, os trabalhos informais. Então, gente, ainda que sejam esses questionamentos, esses dilemas, onde eu vou estudar, qual curso eu vou fazer, onde eu vou morar, esses dilemas são de todos os estudantes pré-vestibulares. Mas esse dilema, ele ainda é mais intenso, com mais sofrimento para adolescentes negras. Bom, então, nós até poderíamos pensar como normal ter esses dilemas quando a gente pensa em estudante de baixa renda.
Mas nós precisamos novamente pensar que as estudantes negras estão em uma situação psicológica desvantajosa frente aos estudantes brancos. O medo, a desmotivação, a autoestima, o medo de novos ataques, construído durante uma trajetória desvirtuada, que disseram para negros, especialmente para meninas negras, que elas não eram capazes, que elas não chegariam à universidade, que elas não precisavam mais estudar. Então, é claro que chega na universidade com o coração acelerado, quando enfrentam os obstáculos e prestam a prova. Bom, podemos demonstrar aqui a desmotivação imposta às estudantes negras baseadas em ideais racistas, como incapacidade intelectual, que chamam de epistemicídio, um estigma que persegue os estudantes negros e negras antes, depois e na entrada da universidade. Ou seja, quando nós falamos de mercado de trabalho, de universidade, os racismos não acabaram, não se findaram. Ele é sistêmico, ele continua vivo e persistente. Bom, vamos ver o que a Maia, estudante de pedagogia, vai nos contar. Eu não tinha nenhuma ideia sobre a universidade. Aconteceu foi o seguinte: eu ia terminar o segundo grau e ia trabalhar, como todo mundo na periferia pensa. Mas meu pai dizia: quem não estuda não tem futuro. E ele falou para mim: o que você quer fazer? E eu respondi: eu vou trabalhar. E ele: não, você vai entrar na universidade. Isso foi um choque para mim, porque meu pai é pedreiro, minha mãe empregada doméstica. Assim, entrar na universidade foi a atitude dele. Maia vai entrar na universidade. E muita gente ficou: não, a menina tem 18 anos, tá boa para trabalhar. E ele: não, ela vai estudar. Então, que bom que a Maia tinha o pai da Maia, né? Essa história não se repete sempre, nós sabemos disso. Aqui tem várias questões interessantes. A que mais me chamou a atenção foi: eu não tinha nenhuma ideia sobre a universidade. Como assim? O papel da escola, do ensino médio, é falar sobre a universidade, é apresentar a universidade como direito de todos, como direito de acesso e de permanência. Cadê o papel da universidade nas orientações da vida adulta? Aqui já nós vimos um buraco enorme. Pode seguir. Próximo, Zora, estudante de música. Para mim era Olimpo, um lugar para os deuses, muito longe de mim. Quando eu entrei, me senti num lugar estranho, era um lugar muito grande para mim. Eu me senti assim: o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? O comportamento das pessoas, a distância mesmo, física, né? Mas assim, é um lugar dos sonhos. E depois que você está lá dentro, você fica meio perdida. Eu me sentia perdida. Eu tinha medo de ir aqui e ali, porque eu não sabia se podia entrar em certos lugares. Entrar na sala, entrar na biblioteca. Olha, ela acabou de chegar na universidade e já está se sentindo dessa forma. Então, quanta coisa aconteceu, quantas vezes ela foi impedida de estar no lugar que ela tem direito, e agora ela construiu essa sensação, essa percepção que alguns lugares não são para ela. E ela deixa muito claro, muito longe de mim, algo dos deuses, algo que ela já não sentia que pertencia. Então, essa fala também é muito importante para a gente pensar o quanto a escola influenciou nos sentimentos, na percepção, na autoimagem, na autoestima, na formação da identidade dessa aluna. Então, elementos para discussão, pensando já nos dois casos, na Maia e na Zora. A universidade não lhes foi apresentada como uma possibilidade do futuro no decorrer da educação básica. E é bem legal, tá, gente? A gente pensar em pesquisas em que as pessoas se preparam para ir para as escolas fazer orientação profissional. Orientação profissional no Brasil é considerado multiprofissional. Pessoas com capacidade de orientar, de escutar, de fazer uma entrevista, podem se tornar orientadores profissionais. E aí, quem tiver interesse na área da pesquisa, é uma área aí que quase não tem ninguém fazendo isso e que precisa de muita gente indo para esse ensino médio orientando pessoas. A universidade não foi vista como um direito, é algo dos deuses, é algo de outro mundo, cair aqui de paraquedas. Expectativa e pressão da sociedade que ingressem diretamente no mercado de trabalho, essa expectativa é maior para a população negra do que branca. A continuidade do sentimento de não pertencer, herdada da educação básica e com extensão da universidade. É claro que tudo que foi sofrido, experimentado, vivenciado, não terminou ali. Foi estendido, ampliado para os próximos passos para o início da vida adulta. Bom, gente, vamos aprimorar a discussão, agora entrando um pouco em conceito teórico. Vários fatores interferem no processo de ensino e aprendizagem, mas o racismo é tirano por interferir profundamente em subjetividades, levando estudantes negras a construir um autorreconhecimento acerca de si,
se eu acho que eu não sou capaz, se eu acho que eu não consigo, se eu acho que eu não dou conta, é distorcido. Te ensinaram de maneira distorcida. Nesse sentido, devemos nos atentar para os relatos acima, para que possamos desconstruir relações racializadas e também interromper uma visão natural. Natural é que o branco vá para a faculdade. Natural é que o negro não vá. Nós temos que desconstruir aquela visão que é tão natural que a gente já nem questiona. E reduzicionista. Reduzir as histórias de vida com saiu da escola porque não gostava de estudar. Escutamos isso com muita frequência. Falamos isso com muita frequência. Não gostava de estudar, estava desmotivado. Se uma pessoa passou quase 20 anos na escola sem gostar de estudar, com certeza ele é o último culpado. Qual foi o papel da escola? Quais as interferências da escola? A partir disso, nós vamos entrar, então, no nosso próximo ponto, a Lei 10.639, de 2003. Gente, em primeiro lugar, se é uma lei de 2003, todo mundo que estudou no ensino médio depois de 2003 já estudou com essa lei. Tá? Se ela era aplicada ou não, vocês que vão avaliar a partir do conhecimento e do aprofundamento da própria. Então, gente, em 2003, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, quem faz pesquisa da área precisa ler extensivamente, de 1996, foi alterada para incluir no currículo oficial da rede a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Ou seja, quem fez ensino médio depois de 2003 está craque nesse assunto, não é? Vocês sabem tudo sobre a história e cultura afro-brasileira, não sabem? Não? Então, algo de errado não está certo, vamos ver. Também foi a partir dessa lei de 2003 que o calendário escolar incluiu no dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Mas faz menos tempo do que isso que nós, de fato, incluímos. Então, lá em 2003 se tornou obrigatório. O quanto aconteceu na prática demorou muito mais. Calendário escolar, gente, é uma política pública, tá? Ela é determinada por lei, então dentro do calendário escolar é decidido que são 200 dias letivos, horário de início, intervalo, saída. Então, dentro do calendário oficial, nós temos o Dia da Consciência Negra. E tem pessoas que no dia 19 resolvem montar algum projeto. Isso é algo bastante complexo. Então, vamos lá. Então, gente, aqui é que vocês precisam, de fato, conhecer a lei. O ideal seria que vocês lessem na íntegra todas as diretrizes relacionadas à Lei 10.639. Mas, para quem não for fazer isso hoje, nós já precisamos sair hoje entendendo melhor a lei. Então, eu trouxe alguns aspectos, alguns destaques. Então, primeiro, no ensino fundamental, ensino médio, público, privado, é obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Então, em 2003, saiu a Lei 10.639, falando só da cultura afro-brasileira. Em 2018, incluíram a cultura e a história indígena, tá? Então, agora nós temos a 10.639, garantindo a história e a cultura afro-brasileira, e a Lei 11.645, uma nova alteração, para incluir a história indígena. O conteúdo programático traz diversos aspectos da história e da cultura, trazendo a formação brasileira, que não é feita por heróis brancos e conquistas brancas. A partir desses dois grupos étnicos inclusos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas do Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, o negro índio na informação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições na área social, econômica, política pertinente à história do Brasil. O que ela está dizendo aqui? Parem de falar que na história do Brasil chegaram os brancos e fizeram tudo, né? Nós temos história, nós temos cultura, nós temos construções, nós temos uma formação nacional feita por diversas etnias. Parem de falar que a nossa única relação com o continente africano se deu através de relações escravistas, não é verdade? E parem de falar que a população negra foi passiva. A luta aconteceu do começo ao fim. A luta não aconteceu após terminar o período escravista. A luta aconteceu o tempo todo. Está na hora dos alunos conhecerem os negros protagonistas, desde antes o período escravista. Agora, a partir daqui, nós temos que conhecer os protagonistas. Isso foi dito em 2003, tá, gente? Então, assim, vocês já conhecem, sabem citar várias pessoas negras protagonistas, né? Várias lutas de resistências, vários marcos. A lei diz que sim, que vocês já têm educação para as relações étnico-raciais e sabem citar
vários conteúdos da história e cultura africana, trazendo a valorização dos processos de luta. Então, os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, ou seja, todas as disciplinas são responsáveis. Existe um destaque para a educação artística, literatura e história brasileira, como se fosse um destaque para maior urgência. Não quer dizer que o professor de matemática não precisa ensinar, não quer dizer que o professor de geografia não tenha sua responsabilidade, tá bom? Então, o ensino precisa ser interdisciplinar. Por quê? Porque eu tenho conquistas, movimentos, conhecimentos intelectuais, científicos na área de matemática, produzida pela população negra, na área de ciências, natureza e cultura, ou seja, está em todas as áreas, porque em todas as áreas eu tenho inteligências e contribuições negras. Então, eles perpassam o currículo escolar do começo ao fim, do infantil ao ensino médio, e também trazendo diversas contribuições em todas as ciências. Nós temos que ter muito cuidado com projetos escolares que só acontecem na educação artística. Ou seja, eu estou dizendo que a população negra é artista? Tudo bem, nós temos grandes artistas, mas é só isso? Não. Temos na ciência, na geografia, grandes matemáticos. Precisamos conhecer esses nomes também. Muitos brasileiros sabem sim citar o nome de artistas negros, mas e cientistas negros e pesquisadores, certo? Então, isso também é muito importante. Então, gente, em 2004 foi lançadas as diretrizes curriculares, ou seja, eu fiz a lei, agora eu preciso de um currículo, certo? O documento reconheceu que os racismos não nascem e se reproduzem apenas na escola. Por quê? Começou um questionamento após a lei de que, pronto, só na escola tem racismos? Não, aí o documento reconheceu que não nasce na escola, não é reproduzido apenas na escola, mas a escola é sim responsável pelo combate à discriminação, porque a escola ela é capaz de formar mentalidades. A escola é quem forma mentalidades antirracistas, é a escola que forma pessoas. Não me diz que depois de 20 anos na escola a gente só aprende conteúdo científico, pelo contrário, aprendemos a nos relacionar, regras sociais, a ficar sentado, a pedir licença, a levantar a mão. Gente, isso é formação de pessoa. Eu faço grupos de estudo, debates, discussões, aprendo o aluno a se apresentar em público, ou seja, eu transformo mentalidades, eu trabalho em prol de mentalidades antirracistas. Então, tudo bem, a escola, já que aconteceu um debate, a escola assume que não acontece só aqui, mas ela tem formação antirracista, assim como ela não formou para a indústria. Lembram da Revolução Industrial, do nascimento da escola? Não foi criada para nos tornar bem disciplinados para trabalhar na indústria sem reclamar? Então, ela forma pessoas. Agora mudou a história? Não. A escola é responsável pela formação da mentalidade antirracista. Bom, gente, então, ela traz, nesse documento de diretrizes curriculares, o reconhecimento, a valorização e a afirmação dos direitos no que diz respeito à educação, apoiando imensamente a Lei 10.639, de 2003. Então, gente, essa lei ela trabalha com alguns reconhecimentos urgentes. Gente, esses reconhecimentos urgentes é de 2004. Tem muita gente que até hoje não escutou falar da lei e quando estava na escola não foi apresentada. Pela lei, é obrigatório que os gestores, os professores divulguem a lei, tá? É obrigatório a escola divulgar, principalmente o coordenador pedagógico. Então, se você estava estudando e o coordenador pedagógico não divulgou, temos aí um problema. Então, o que ela reconhece? Ela reconhece que precisamos desconstruir o mito da democracia racial, que já discutimos, e parar de dizer que todos os alunos são tratados igualmente no sistema de ensino. Já sabemos, pelas falas anteriores, que não é verdade. Reconhecimento requer a adoção de políticas educacionais, estratégias pedagógicas de valorização da diversidade. Se eu estou falando de estratégias pedagógicas, eu preciso de coordenadores e professores envolvidos nisso. Superar a desigualdade étnico-racial presente na educação escolar brasileira. Ou seja, nós temos que resolver. Isso ficou muito claro na lei. Reconhecer exige que se questionem as relações étnico-raciais baseadas em preconceitos que desqualifiquem os negros e salientam estereótipos depreciativos. Aqui, a lei deixa muito claro que a escola é responsável, sim, em não desviar o olhar, em não fingir no que aconteceu e trazer o ponto de denúncia dentro das suas escolas. Mas nós vimos nos slides anteriores que da educação infantil ao ensino médio, a maior parte das escolas
é formada por professores, gestores, funcionários que fingem que não viu quando ocorre um crime racial dentro das escolas. Mas a lei está dizendo, desde 2003, depois afirmou em 2004, que é responsabilidade, sim, da escola não permitir a reprodução de estereótipos depreciativos e que alimentem uma relação de inferioridade e superioridade entre brancos e negros. Tá? Então, isso desde 2004. Então, também, gente, reconhecer quer dizer valorizar, divulgar, respeitar processos históricos de resistência negra. Então, em 2004, reafirma no currículo escolar que nós precisamos trazer os protagonismos, os heróis negros para a nossa educação e contar de toda a resistência, de toda a luta, e que não, eles nunca foram passivos e abaixaram a cabeça. Isso é muito importante. Então, reconhecer existe a valorização e respeito às pessoas negras, à descendência africana, sua cultura e história, compreender valores e lutas, ser sensível, sim, ao sofrimento causado por tantas formas de desqualificação e não permitir mais que existam desprezos dentro do ambiente escolar. Ou seja, quando eu não permito, eu ensino também uma formação antirracista, porque eu ensino meus alunos o porquê não pode fazer e eu ensino meus alunos a combater. Eu tenho dois movimentos aí. Reconhecer exige que os estabelecimentos de ensino, que são sim no Brasil frequentados em sua maioria por população negra, contenham instalações e equipamentos sólidos, atualizados, professores competentes no ensino dos conteúdos de ensino, comprometidos com a educação de negros e brancos, no sentido que se relacionem com seus alunos com respeito, corrigindo postura, atitudes e palavras que implicam desrespeito e discriminação. Quando vocês forem ler as diretrizes de 2004, vocês vão ler que do começo ao fim do documento deixa muito claro que o professor não para de educar, que o professor não para de se envolver, não para de educar para as relações étnico-raciais. Então, nós vimos a imensidão entre o que está sendo dito aqui e o que nós vimos nas histórias, nas trajetórias anteriores. Bom, gente, a lei, ela traz também, em 2004, nas diretrizes, esse conceito, pedagogia do combate. Vocês conhecem, já ouviram falar? Pedagogia do combate também é um conceito que vocês podem usar na área de estudo, de pesquisa e de formação de professores. Ela está, desde 2004, nas diretrizes. Então, gente, pedagogia do combate quer dizer fortalecer o relacionamento entre negros e brancos para a consciência negra. O que quer dizer isso? Entre os negros, oferecer conhecimentos e segurança para orgulharem-se de sua origem africana, ou seja, conhecer a sua verdadeira história de lutas e entraves e de todas as contribuições feitas a partir da sua inteligência, da sua integridade humana. E para os brancos, seria para que os brancos também identifiquem as influências, contribuições, participação e a importância da história e da cultura dos negros para a formação desse país. Não teria as riquezas que nós temos, não teria as estratégias inteligentes que nós temos, não teria toda a riqueza na área da ciência, da cultura, da arte, se não fosse pelas contribuições da população negra. Então, quando nós falamos de consciência negra, estamos falando de todas as relações étnico-raciais sendo transformadas pelo conhecimento. Então, não tem como não falar que não é responsabilidade da escola. Passa a ser uma responsabilidade da escola, usado nesse novo conceito, pedagogia do combate. Bom, gente, então, a pedagogia do combate, ela não é mais velada, não é implícita, ela não tem jeitinho brasileiro. É tomada de posição explícita contra o racismo e a discriminação racial e a construção de ações afirmativas nos diferentes níveis de ensino de educação brasileira, começando sim pela educação infantil. Tais pedagogias precisam estar atentas para que todos, além de ter acesso ao conhecimento básico, que seria ciência, matemática, história, geografia, e tenham um exercício profissional competente, também tenham capacidade de forjar, de transformar novas relações étnico-raciais. Então, eu também estou na escola para aprender a me relacionar, para aprender o que é certo e o errado, e para me formar para uma sociedade verdadeiramente democrática. Então, a pedagogia do combate ela é explícita, ela denuncia os racismos, ela não vira a cara, ela não diz que é problema dos pais, ela não faz os pais irem na escola só para assinar o registro e dizer, fizemos nossa parte. Ela é explícita, ela não para, ela é persistente. Então, gente,
que nós percebemos? Que precisamos de professores muito bem qualificados. Então, a partir de 2004, foi feita uma cobrança muito maior para a formação dos professores, desde a graduação até as formações continuadas, ou seja, pós-graduação, cursos de extensão, cursos de atualização, todos eles precisam estar já implicados as relações étnico-raciais e a educação para as relações étnico-raciais, independente da sua área de formação. Tá? Por quê? O que nós vemos? Por exemplo, um professor trabalhando gênero literário, e ele não conta que o texto que ele levou aquele dia para trabalhar na sala de aula foi escrito por um grande literário negro. Ele deu o mesmo conteúdo sem citar quem era o autor, qual era a história de vida desse autor. Então, esse tipo de coisa nós temos que trabalhar urgentemente, porque a aula é a mesma, ele ainda vai estar ensinando aquilo que é científico, mas ele não vai omitir uma parte da verdade. Ele vai ser verdadeiro, ele vai ser preparado para passar todo o conteúdo do aluno, que envolve o quê? Tanto a parte científica quanto quem são esses autores. São autores negros, quem são os cientistas brasileiros, quem são os nossos alunos. Então, as relações para a educação étnico-raciais não quer dizer fazer uma aula toda semana sobre racismos. É claro que precisamos de debates, projetos, rodas de conversa, pessoas contando suas experiências, debatendo, trazendo suas falas. Isso é sim importante, mas no dia a dia sabemos que também temos que ensinar ciência, história, matemática, mas dentro dessas disciplinas também trabalhamos relações étnico-sociais. Quando, por exemplo, eu trabalho com matemática através de tranças, quando eu trabalho também com ciência através de autores negros que revolucionaram a ciência. Então, gente, eu posso sim trabalhar em todas as disciplinas. Aulas e debates são importantes, mas eu sei que não dá para fazer o ano inteiro. Né? Às vezes os professores questionam, nossa, mas como vamos dar conta de projetos antirracistas? Não temos tempo. O calendário escolar é apertado, mas ninguém está dizendo que você tem que fazer um grande evento super caro, chamar artistas caros, ninguém está dizendo isso. É na sua relação com o seu aluno, e é não permitindo dentro da sua sala de aula discriminação racial, é não permitindo dentro do seu atendimento, é não permitindo dentro do seu local de trabalho. Nem sempre precisamos de dinheiro e recursos mirabolantes. Isso é o que traz a pedagogia do combate. Outro conceito, para quem está estudando a área, quem quer se aprofundar, se chama justiça curricular. Então, gente, quando eu incluí a história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos da educação básica, é uma decisão política, mas que tem uma forte repercussão no currículo e na formação dos professores. Por quê? A maior parte do currículo escolar era para trazer as visões, os valores, vamos dizer, os personagens históricos, eurocêntricos. Era para contar a história europeia no Brasil. Agora, quando eu falo de uma justiça curricular, é trazer, na verdade, que a nossa sociedade é multicultural e pluriétnica. Então, eu preciso conhecer especialmente a história do continente africano. Eu preciso conhecer as histórias entre o continente africano e o Brasil, que não aconteceu por causa do escravismo e ponto. Tem riquezas, histórias compartilhadas, contribuições no país. Então, justiça curricular envolve contar a história inteira. Pode seguir. Então, gente, é importante que nós não estamos falando para não trazer nada da Europa, nós não estamos falando para retirar o foco etnocêntrico, marcadamente de raiz europeia, mas nós estamos falando para ampliar o currículo e trazer mais sobre diversidade cultural, racial, social e econômica brasileira, porque nós temos agora, na história do nosso país, vários continentes, países, regiões do mundo, regiões brasileiras, contribuindo diariamente, dialeticamente, com as contribuições diárias. Então, o que eu estou dizendo, gente? Nós temos aqui, cabe às escolas incluir no contexto de estudos e as atividades, diariamente, contribuições históricas e culturais dos povos indígenas, asiáticos, povos de raiz africana e europeia. Eu preciso entender um pouco de cada parte do mundo e como influencia hoje o Brasil. Então, como é o meu Brasil contemporâneo, ao abarcar uma diversidade de etnias e de contribuições. Claro, gente, quando eu falo de justiça curricular, eu preciso prestar muita atenção na minha própria mentalidade racista para não comparar, não trazer grupos inferiores e grupos superiores. Justiça curricular
é trazer a contribuição de todos em sua diversidade. Então, gente, olha só, nós temos aí o artigo 26, que fala sobre o repensar das relações étnico-raciais em procedimentos de ensino, em condições oferecidas para aprendizagem. Então, eu estou tendo uma mudança curricular. E vocês sentiram isso porque vocês estavam no ensino médio depois de 2003, né? Então, vocês sentiram essa mudança. Então, gente, só me fala a hora. Tá, então, deixa eu só ver o próximo slide. Se a gente termina a justiça curricular. Então, gente, olha só o que a lei fala de maneira direta. Vamos acabar com o modo falso e reduzido de tratar as contribuições dos africanos escravizados e seus descendentes para a nação brasileira. Vamos primeiro reconhecer de verdade que não há democracia racial nesse país, que não há uma harmonia, e vamos, dentro da justiça curricular, ensinar toda a parte da história, todas as contribuições culturais. E assim, gente, eu vou encerrar minha fala para que as mediadoras possam conferir perguntas, ver o que vocês querem saber. E esse material depois pode ser compartilhado. Isso, a ideia é que a gente possa depois, inclusive, colocar no canal do YouTube do GAPAF. Ótimo, então vocês terão todo acesso do material. No final, após esse pedacinho, eu só falo para vocês sobre orientação profissional, ou seja, quando vocês estiverem diante de uma pessoa, vocês entenderem que ela pode iniciar de onde ela quiser e terminar a história dela de onde ela quiser. E para termos muito cuidado com aquilo que nós achamos que é verdade. No Brasil, nós achamos que para ter sucesso é só fazendo faculdade. Nós temos esse conceito, nós temos essa ideia, mas uma pessoa ela pode partir de diversos pontos e encontrar diversos pontos. Então, quando formos orientar alguém, orientação para a diversidade humana é sim aceitar que as pessoas têm ideias, culturas e valores diferentes do nosso e que isso não é inferior ou superior. Então, esse é o ponto principal da prática ao orientar um jovem que invadiu da escola, certo? Gente, alguém tem alguma pergunta no comentário? Se tiver, pode levantar a mão que eu vou aí com o microfone. Pode ficar à vontade, viu, gente? Eu posso puxar a fila, né? Bom, pessoal, bom dia para quem chegou depois que a gente tinha já iniciado, né? Eu queria parabenizar a Débora pela exposição, brilhante exposição, né? Também queria agradecer ao pessoal do GAPAF e a JUP pela mobilização aí de organização desde cedo, né? Aqui do ambiente, para receber todo mundo, enfim, pela própria organização do evento, né? Queria dizer também que é muito importante a sua fala nesse evento, né, que é do Grupo GAPAF, Grupo de Alfabetização em Paulo Freire, né, tem como metodologia a educação popular, né, e esse evento tem essa perspectiva antirracista, né, porque nós sentimos realmente essa necessidade quando estamos desenvolvendo as nossas atividades junto aos serviços, né, de ter esse olhar e essa análise que você traz, né? Eu acho que a Débora hoje traz uma contribuição muito grande, né? Ontem a gente estava aqui na mesa à noite e nós vimos que às vezes fica aquela percepção de que o debate então, é só para quem vai dar aula, né? Esse debate antirracista na educação. Então, não, gente, é o serviço social que trabalha diretamente nas políticas sociais, né, e junto aos movimentos, enfim, várias frentes de trabalho, a gente precisa ter essa formação antirracista, né, e esse engajamento, porque é, sobretudo, uma ação que vai estar vinculada a grupos, a movimentos, às instituições. Então, eu acho que a Débora hoje traz uma contribuição muito grande, né, para essa formação, tanto para o nosso trabalho
aqui na universidade, junto aos grupos de extensão, quanto ao trabalho aí de futuros profissionais no dia a dia, nas políticas sociais. Lembrando, inclusive, que pela lei federal na área da educação, eu esqueci o número agora, que foi aprovada para início desse ano, né, que as escolas precisam ter o atendimento psicossocial de assistentes sociais e psicólogos. É uma lei federal, né? Então, todas as escolas passarão a ter esse apoio, né, de orientação social e psicológica. Portanto, assistentes sociais comporão as equipes escolares, oferecerão esse trabalho ou diretamente nas escolas ou enquanto áreas de referência dentro das secretarias de saúde ou secretarias de educação, é um hábito, né? Que eu trabalhei na área da saúde, então as secretarias de educação ou alguns polos que podem ser regionalizados para oferecer apoio àquelas escolas daquela região. Então é muito importante, gente, esse empenho, né, nesse processo de formação. E eu acho que a Débora trouxe aí com muita profundidade, inclusive, né, esse debate. Eu queria mais agradecer. Se possível, eu peço para você trazer, eu assisti uma outra aula sua, né, inclusive na disciplina do Dagoberto, durante a disciplina, né, que você participou, sobre o racismo na infância, porque eu achei bastante interessante os depoimentos que você selecionou hoje. Naquela oportunidade, os depoimentos eram vinculados, né, à educação infantil, né, inclusive de docentes, né, que não reconhecia, inclusive, né, mas relatava os problemas. Eu acho importante porque muitas vezes a gente compreende o nosso trabalho do serviço social, né, junto à educação infantil, nas creches, né, mas não verifica essa possibilidade de ação, né, no caso, o antirracismo, né, essa luta para estar junto às equipes. Então, era mais isso, e abrir para o pessoal também falar, acho que podia fazer um bloco de 3, né? E muito obrigada, Débora, por você ter aceito o nosso convite, meio de última hora, veio lá de Araraquara, enfim. A dizer também na apresentação da Débora que ela é professora aqui hoje, como professora substituta no curso de Serviço Social, né? Então, é uma honra para nós, Débora. Muito bom ver alguns dos meus alunos daqui presentes, queridos. Nós aí estamos engajando na pesquisa e as relações étnico-raciais precisam ser extensivamente pesquisadas. Então, venham para a pesquisa, venham para a pós-graduação, que temos muito trabalho para fazer. Gente, alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? Eu vou aí onde você estiver, se você estiver. Eu vou passar para a Débora responder, depois se mais alguém quiser perguntar, né? Então, pessoal, não? Então, mais uma hora de conteúdo, brincando. Pessoal, muita atenção às microagressões. As microagressões é quando eu entro em uma escola, por exemplo, e eu só tenho a exposição de fotos de crianças brancas. Quando eu falo de microagressões, é quando a seleção de materiais didáticos e paradidatos do professor ou de uma instituição social é escrita só por autores brancos e que só apresente personagens brancos. Então, temos que prestar atenção à violência simbólica. Temos facilidade em dizer o que é uma violência física, o que é uma violência psicológica, mas esquecemos que a maior parte da violência que acontece é a violência simbólica, e deixamos de lado. É quando eu entro no ambiente e as pessoas me olham diferente. Ninguém disse nada. Eu não tenho provas contra, mas aconteceu, eu senti, eu sei o significado. Então, as violências simbólicas precisam estar no rol de atuação de combate de vocês. Então, para além daquilo que é explícito, precisa prestar muita atenção naquilo que não foi dito, nos gestos, no comportamento não verbal, um olhar, um tom de voz. Então, as microagressões estão distribuídas no espaço e estão distribuídas nos comportamentos. Quando eu entro numa escola pela primeira vez e eu vejo que tem muitos troféus,
Tem troféu de matemática, tem troféu de português. É uma escola que a gente percebe pelos símbolos que é uma escola que está muito ligada no conteúdo pedagógico e o quanto ela está ligada nas relações étnico-raciais. Então, para quem for começar a atuar na educação, e para os próximos anos teremos muito de vocês na educação, prestem atenção na decoração, na disposição dos materiais, deem um pulo na biblioteca, confira os materiais didáticos e paradidáticos, confira os assuntos discutidos nas reuniões de professores, nos encontros dos professores, reuniões de pais e alunos. Percebam aquilo que não está explícito e parece natural, parece normal. Ai, mas as reuniões de pais sempre foram assim. O que está faltando, o que está ausente? Quem não está sendo visto e reconhecido e está sendo impedido por meio de microagressões simbólicas. Então, nós precisamos ampliar o olhar até para aquilo que não é visto. Certo? Pode uma pergunta, Oba? Débora, quer um cafezinho? Vou pegar água. Bom dia. Eu queria compartilhar uma situação que aconteceu ontem, né, na escola da minha filha. Ela, inclusive, estuda numa rede particular de ensino. E depois eu fiquei me perguntando se eu problematizei a questão, mas que foi uma coisa que me chamou a atenção. Acontece que ela estuda, está até aqui, gente, hoje comigo. Bom dia. Ela estuda no primeiro ano, na primeira série da rede escolar do SESI. E eles estão estudando parlendas, né? Decoração de parlendas, que tem rima de palavras, enfim. Dentro da sala dela, tem duas Sofias. Sofia Henrique e Sofia Lima, né? Uma moça, a outra menininha preta, né? E ela. E foi sugerido que as famílias decorassem a parlenda junto com a criança, para que a criança pudesse apresentar. Ela escolheu aquela salada saladinha, para quem não sabe o que é parlenda, são essas rimas aí que a gente já conhece, né? E ela chegou em casa, eu percebi que ela estava meio tristonha, né? Percebi que não tinha ocorrido do jeito que ela imaginou. E ela chegou com um vídeo, porque a gente tem o WhatsApp da sala, onde foi mostrado uma parlenda que eu desconhecia, que eu pesquisei, realmente existe, que fala Macaca Sofia, e continua aí, barriga vazia, né? E eu percebi que aquilo incomodou a minha filha. Então, eu me coloquei, me posicionei como a outra criança também, né? Porque eu acho que a gente tem que ser empático com os outros. E aquela outra criança, ela ficou de fora da apresentação, né? E eu questionei a professora, falei assim, olha, a gente ensina em casa, é normal a gente ter os animaizinhos e colocar o nome, né, da criança, tudo, mas a gente ensina em casa que isso não deveria acontecer, para que não houvesse nenhum tipo já justamente de situação constrangedora para ninguém. E ela até falou assim, não, mas foi só uma parlenda escolhida pelas crianças, não teve uma problemática, não teve, né, uma ênfase e tudo, mas eu acredito hoje, você como professora pode me dizer, que as crianças, elas associam muito o que é igual hoje para você fazer, né, a didática, você coloca ali a abelha, então acaba sendo uma associação. E eu falei para ela, olha, a questão é na associação, você imagina se essas crianças, elas pegam essa parlenda e associam, né, essa criança, esse nome da criança, ao macaco e de repente começa a falar e vai constranger. Então é só um problema pontual que eu coloquei, né, ontem, né, como um ponto de atenção, para que a gente consiga olhar assim as problemáticas que pode trazer, né, dentro de tantas parlendas, numa sala que é predominante branca, porque nós temos 2 alunos somente negros, né? Então, foi uma coisa que me incomodou. Eu queria muito sua opinião em relação a isso, porque eu vi a sua experiência, até falando, né, na questão da didática, para a gente também ter ciência que algumas coisas elas acontecem não propositalmente,
mas que pode trazer um desconforto e que tem que ser debatido, né? Ótimo, então vamos lá. Não propositalmente, mas será de propósito se ocorrer de novo no próximo ano com uma nova turma, né? Importante deixar isso claro. Bom, primeiro você fez uma atuação. Você viu que ali tinha uma grande probabilidade de ser uma agressão à aluna, né? E você interviu. Então, você, quando questionou a professora, foi na escola, acolheu a sua filha, pensou na necessidade de acolhimento da outra criança, você fez uma atuação. Então, eu acho isso um exemplo muito legal, porque nós temos uma mãe que não silenciou, mas ela poderia ter feito mais. Gente, não dá para todo dia, o tempo todo, a gente fazer muito mais. Tem dia que o que conseguimos é plantar uma semente na mentalidade da professora. É fazer com que a professora reflita, é fazer com que sua filha, sua família reflita. E nós temos, a partir daí, uma alta probabilidade das pessoas dessa rede repensarem e fazer diferente. O ano que vem não acontecer de novo com outra criança. Nós temos aí, gente, uma justificativa. As crianças que escolheram. Ou então, veio no material didático. Então, vamos supor que veio no material didático. Né? Material didático da rede particular, a gente sabe que é uma compra à parte. Então, veio no material didático. E a professora fala assim, gente, desculpa, mas veio, eu tenho que dar. Tá bom. Então, eu concordo que a professora não pode ignorar a parlenda. Se ela ignorar, ela também silenciou. Ela omitiu, ela não fez nada. Então, a professora precisa dar a parlenda. Eu concordo, ela tem que dar. Mas ela pode dar a parlenda e questionar. Ela pode dar a parlenda e falar que não gostou. As crianças são muito inteligentes. Ela pode dar a parlenda e perguntar para as crianças: quem vocês viram aqui que pode machucar alguém? Que pode magoar alguém? E magoa por quê? E machuca por quê? Eu acho que nós, na educação, ainda subestimamos muitas crianças. Achamos que elas não entendem. Só que nas pesquisas com crianças de 2, 3 anos, elas já deixam muito claro que elas percebem tudo, inclusive a violência, a discriminação e a exclusão dos pares, que são os colegas. Então, nós podemos, sim, usar a parlenda, já que veio no material didático, e ter o nosso olhar antirracista. A partir do momento que eu dei exatamente a mesma parlenda, mas com outro olhar, outra postura, outra leitura, eu já fiz uma intervenção. E eu não pulei a parlenda, já que veio no material didático. Então, eu dou assim, eu ensino assim, porque o material didático veio pronto, não é justificativa. Eu não ensino a história e a cultura africana porque só tem um capítulo no meu material. Tudo bem, mas veio o conteúdo, então você amplia. Então você pode ir atrás de outros livros e outros materiais. Né? Você pode pedir ajuda, por exemplo, para o movimento negro, que tem muito conhecimento, muito material e muita vontade de estar dentro das escolas. Então, assim, o veio no material didático uma criança que escolheu e não eu, não é justificativa. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Queria dar os parabéns, Débora, pela apresentação. E, na verdade, eu queria fazer mais um comentário e também um relato também, assim, pelo fato de que eu trabalhei na rede pública por mais ou menos 16 anos, e a engrenagem e o funcionamento do sistema educacional de uma escola, enfim, tem todas as suas precariedades, todas as dificuldades que se tem no ambiente escolar. E me parece que quando surge uma lei, né, até ela se instalar de fato dentro do ambiente escolar, isso leva-se muito tempo, né? Então, e de fato é isso. Me parece que tem essa dificuldade com a questão da lei, eu acho que é isso. E à medida, enfim, fui ouvindo a sua fala também, me parece que diante dessa dificuldade com a questão da engrenagem, do funcionamento da escola mesmo, nos dá a impressão de que a escola de fato ela está falida. Não só em razão desses problemas do racismo, mas, enfim, de outras problemáticas também. Né? Então, enfim, me dá essa impressão também. Mas aí também tem toda outra questão, né? A formação dos professores para essas práticas todas mesmo também. Enfim, tem todo um aglomerado de coisas que dá essa impressão de que a escola está nesse processo de falência e tudo mais. Né? Acho que, enfim, esse me parece que é um ponto. De fato, eu acho que outra questão também que você traz, a questão do currículo, né? E eu acho que isso é uma questão importante, de que, acho que quando se pensa no currículo, se pensa de uma certa maneira também tipo de sociedade que se espera, né? Então, eu acho que quando se pensa essas práticas dentro do currículo, né? Com questão, por exemplo, educação voltada, enfim, ao combate ao racismo e tal,
é isso, me parece que está se pensando uma sociedade, ou seja, está se esperando, pelo menos, ainda que seja no plano futuro, digamos assim, essa sociedade que combata isso, que chega-se a algum momento que se resolva enfim, esse problema. Enfim, esse é mais um comentário só também. Eu, particularmente, eu vivenciei, assim, enfim, ao longo de 16 anos, inúmeras coisas, né? Mas teve um fato, assim, específico, à medida que você foi falando, enfim, me lembrei desse caso. Que, numa determinada semana, eu trabalhei um conceito do Michel Foucault, sobre o que é o racismo, a partir do Michel Foucault, né? Com um estudante de segundo colegial, acho que 15, 16 anos, mais ou menos. E na semana seguinte, nessa sala, aconteceu uma cena de violência em razão de racismo, né? Enfim, que um estudante ficou brincando com o outro por conta disso, e o outro foi e reagiu e tal, e, enfim, teve essa cena de violência na sala de aula. Eu intrometi, fui ali para separar essa briga, enfim, comprou o braço, assim, que falou em mim também, essas coisas todas. O fato é que a resolução foi suspensão para os dois estudantes, tanto para aquele que fez o xingamento e o outro estudante que reagiu, né? Essa foi a maneira que a direção resolveu o problema, né? Eu, particularmente, acho que eu fiz até uma coisa irresponsável na época, que eu conversei com os estudantes, assim, na sala, depois desse episódio, né? Dizendo que a gente não poderia permitir esse tipo de coisa, né? E ao longo do ano que eu percebi foi que sobre racismo, eles não permitiam, os próprios amigos, colegas ali, eles não permitiam essa atitude. Eles podiam fazer xingamento da mãe, do pai, do tio, mas sobre racismo, não. Foi uma coisa que eles próprios, enfim, estabeleceram entre eles. E no dia seguinte também, eles fizeram, entre os próprios alunos, eu falei responsável nesse sentido, ou não também. Os próprios alunos, no dia seguinte, fizeram uma espécie enfim, fizeram cartazes, de horário antes de entrar na aula, 7 horas da manhã, lá para os cartazes, não racismo, essas coisas todas e tal. Enfim, uma coisa que partiu muito, assim, claro, teve uma coisa que talvez eu tenha iniciado, mas que partiu muito deles e responsável nesse sentido, por conta de menor de idade, essas coisas todas. O fato que foi, enfim, isso era uma cidade do interior também, enfim, não diferente de Franca, acabou saindo no jornal, enfim, todas essas coisas. E que, quando sai no jornal, aí a escola fica também com toda uma problemática maior, né? Quando isso acontece. Ou seja, o negócio não está mais acontecendo só ali dentro, acaba se evidenciando, enfim, vai para coisas externas, né? Enfim, só mais também um comentário, e na verdade essa palavra que está ali no cartaz, ela me chama muita atenção, né? Eu sempre tenho como pano de fundo essa questão da resistência, e tem muito também a questão do Foucault, né? E eu fico pensando, claro, você trouxe algumas práticas, algumas possibilidades e tudo mais, mas isso para mim ainda fica ecoando, né? Como resistir dentro de um ambiente escolar que aparentemente está em falência, né? Então tem todas essas questões assim. Ou cada caso é específico, ou dá para atuar de uma maneira geral, pensando, enfim. Claro que você trouxe toda a especificidade, né? Tipo, característica específica do racismo no Brasil, enfim, que não se compara com outras localidades e tudo mais. Se teria uma atuação geral, uma questão específica, enfim, algo nesse sentido, assim. Tá? Obrigado. Bom, eu acho que algo que chama atenção é que, assim, eu não sou contra a escola ter medidas disciplinares, como advertência e suspensão, porque medida disciplinar é para chamar atenção, é para avisar o que vai acontecer em seguir, e se você continuar com o mesmo comportamento, você tem as próximas etapas. Então, medida disciplinar, ela funciona nessa lógica e eu não sou contra. Mas dentro da educação não faz sentido a aplicação de disciplina, de medida disciplinar, sem medidas educativas. Então, eles poderiam ter levado a suspensão, mas em seguida ter um debate, um projeto, ações serem feitas dentro da escola. Que bom que os alunos tiveram essa espontaneidade, essa autonomia para fazer. Mas bonito seria se partisse junto de vários professores, coordenação pedagógica, poderia ser chamado pessoas da comunidade, pessoas ao entorno da comunidade, do movimento negro, ou seja, nós podemos sim ter medidas disciplinares, mas elas acabam sendo vazias e superficiais se dentro de um sistema de ensino elas não forem aplicadas conjuntamente com medidas escolares, né, de educar, de transformar o conhecimento, de explicar os porquês. E os porquês dentro da educação não pode ser só porque é errado e pronto. Não, a gente precisa aprofundar,
Como eu digo, os alunos são inteligentes, as crianças e os adolescentes são inteligentes. Temos que trazer conteúdo, temos que aprofundar as questões, as histórias, os conhecimentos, os saberes, o saber fazer. Então, assim, também não podemos parar em um cartaz escrito é errado. Eu preciso ir além disso. Eu preciso saber argumentar. Eu preciso saber combater. Eu preciso saber discursar. E sobre a escola estar falindo, eu já acredito que ela entrou em falência no dia que ela foi criada. Porque ela foi criada para formar pessoas para enriquecer outras. Já deu errado aí. Ela não foi formada para formar mentalidades. A sua criação, o seu início não foi feito para isso. Então, ela já estava falindo desde o primeiro dia. Mas ela está falindo há tanto tempo e ela continua existindo, né? Então, ela continua acontecendo. E é buscar caminhos, ações, saberes para ela acontecer de outras formas. Então, nós temos que ter muita atenção que os discursos racistas e antirracistas acontecem simultaneamente o tempo todo. Ambos estão muito vivos. Então, acredito que o nosso papel profissional agora é aumentar, potencializar os discursos antirracistas para que eles ganhem força e continuem vigilância e combate em relação a ações, processos, mecanismos racistas. Porque os dois estão acontecendo aqui agora. Mas a gente precisa aumentar, ampliar, estender, ter permanência, continuidade, potência, força, intensidade nos discursos antirracistas. Tá? E aí, entrar isso no interior das escolas também, para que a escola continue falindo, mas que no final, quando ela for dizer finalmente falimos, ela consiga levantar a bandeira dizendo, mas fali antirracista. Que assim seja, né? Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta, um comentário? Vem aqui na frente, Isabel. Você sai aqui, ó. Bom dia, gente. Meu nome é Isabel, né? Graças a Deus a gente está tendo aula com a maravilhosa da Débora, né? Vendo da Roberta, essa pessoa maravilhosa. Tipo, eu acho que é de conteúdo muito importante, né? Essa fala e toda essa questão dentro da educação. Eu acho que, assim como eu, encontro estudante negra e estudantes negros que estão aqui, hoje não tem quem não se identificou, né? E uma coisa que eu gostaria de compartilhar é que você plantou é difícil assim na minha cabeça, porque o meu TCC, ele vai de encontro com medidas educativas através na reintegração desses jovens na educação artística. E aí, no momento que você fala, tipo assim, gente, a gente não pode esquecer que quando a gente oferta arte para eles, né, para esses alunos, para essas alunas, falando assim, você pode ser artista, né, você pode ir para o balé. Só que, por exemplo, eu mesma, enquanto menina negra, eu não quero ser artista. Claro, eu queria sim ser, mas não tive oportunidade, enfim. Eu quis ser assistente social. E como que eu vou falar, tipo assim, da arte, tipo, com serviço social, sabe? Eu acho que... E aí eu tava compartilhando com o Felipe, né, que eu falei assim, até outro dia, quando passaram na nossa sala falando sobre a precariedade menstrual, até ali dá para você ter um ponto sobre essa questão da pessoa negra, porque quem inventou o absorvente foi uma mulher negra. Então, tipo, até nesses pontos, ou até igual você respondeu ela na questão da colocação de como que a gente vai falar para ela, que foi uma fala racista para criança, sabe? Mas você acha que isso foi ofensivo, sabe? Fazer esses questionamentos, sabe? E partindo para outro ponto também da questão artística, eu penso, por exemplo, nos meninos, na questão do futebol, né? E interligando isso com o capitalismo, tipo, o quanto meninos negros, e muitos meninos negros, né? A gente vê o quanto os jogadores de futebol são negros. Só que também a gente sabe a violência depois que esses meninos negros chegam lá, são excluídos. E aquilo, quanto mais retinto, maior a exclusão. Só uma partilha disso. Muito bem. Muito bom, obrigada pela contribuição. E isso me deu uma ideia. Vamos pensar, por exemplo, alguns não sabiam que o absorvente foi criado por uma mulher negra. Então, está aí um desafio. Nós temos, se cada um dessa sala trazer na semana que vem uma pessoa intelectual negra, uma criação negra, nós já temos na Unesp inteira uma grande divulgação de intelectuais negros, apenas para divulgar, apenas para a gente trazê-los para a ciência, para a nossa universidade. Então, veja a quantidade de pessoas que tem aqui.
Se cada um trazer um intelectual negro, semana que vem temos uma exposição bonita também para fechar esse evento. Fica aí uma sugestão. Boa ideia. Alguém mais tem algum comentário, alguma pergunta? Nós da JUP e do GAPAF gostaríamos de agradecer a todos por estarem aqui. Vai lá, depois a gente faz os cortes, o Medina, né? Aí. Eu acho que estava assim mesmo. Tá, acho que é melhor assim. Nós do GAPAF e da JUP gostaríamos de agradecer a todos por estarem aqui hoje e de reforçar o convite para vocês voltarem nas nossas próximas atividades, que a gente vai ter uma hoje de noite, que vai ser uma palestra sobre o serviço de atendimento a pessoas em situação de rua, com a Karina Marques, que é coordenadora do Centro Pop aqui de Franca, a Natália, que é psicóloga do consultório de rua de Franca, a Lindsay, que estava aqui na segunda-feira, que é coordenadora da abordagem social, e a Elisângela Imaculada, que é coordenadora do abrigo provisório aqui de Franca também. Acho que a secretária municipal de assistência também, né? Da E a- CIDAS, a Gislaine Poroni. E a Giovanni também. Aí amanhã de manhã a gente vai ter uma oficina de hip hop com o Carlos Eduardo, que é um arte educador. E é oficina de hip hop, já falei. E no Entre Aulas a gente vai ter uma roda de conversa sobre entrada e saída da situação de rua com a Alessandra Medeiros, que é doutora em serviço social, e com o Antônio Donizete, que é usuário do Moradia Primeiro. E de noite a gente vai ter uma palestra sobre enfrentamentos do trabalho educacional com pessoas em situação de rua, com participação do padre Júlio Lancelotti via Meet, o Sheik Rodrigo, que milita pela promoção dos direitos humanos a todos, em especial por meio do trabalho com a população em situação de rua, junto com o padre Júlio, mas ele vai estar presente presencialmente, o Paulo Escobar, que é responsável pelo Observatório de Aporofobia Dom Pedro e do projeto Caminhos, e com as estudantes e coordenadoras do GAPAF, a Rafaela e a Isa, e os estudantes Camille e Dylan, que são os representantes da JUP. Então, a gente espera vocês nos nossos próximos eventos, que vão ser hoje e amanhã o dia todo, hoje só na parte da noite, que começa às 7, vai até às 10. E é isso, muito obrigada. Pode preparar a gravação, sai uns 3 pontinhos. Aqui, ó, aqui mesmo do lado já tava aqui, ó. Deixa eu parar a gravação, ó. Isso.